Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui hoje na live Grão da Sorte. Muito obrigado mesmo pela presença, pelo prestígio de cada um de vocês em toda a live, aqui na minha palestra sobre mercado de milho. Quero saudar muito o pessoal do Grupo AZ, a KTR, a Casa Trevo. Quero saudar também o pessoal das Sementes Agroceres, esse pessoal que tem um produto maravilhoso na mão, porque afinal de contas vamos falar aqui de mercado de milho que está com níveis de preços e com perspectivas muito interessantes, e esse pessoal que tem aonde tudo começa, né, que é a semente com qualidade, tanto a 9025 para grão, assim como a G8690 e a 8780 para silagem, produtos de excepcional qualidade. Eu quero agradecer muito o Pascoal, a Dalva pelo convite, quero saudar também o Borsoi, quero saudar o Pedroso. O Pedroso, por sinal, foi meu aluno, um brilhante aluno. Então eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz mesmo pelo convite, muito honrado de estar aqui com vocês e ter a oportunidade de dividir um pouco do que nós estamos percebendo sobre o mercado de milho que passa por turbulências no mundo todo. Aqui no Brasil estamos com uma excepcional condição, então é importante nós entendermos o que está acontecendo no mercado mundial, o que está acontecendo com o mercado do milho brasileiro, entender também aquelas questões correlacionadas ao mercado do milho, como é o caso da taxa de câmbio, como é o caso do petróleo. Então é bom a gente ver tudo isso aqui numa palestra rápida, objetiva, mas com bastante conteúdo, com bastante informação, que muito mais do que a minha opinião sobre o mercado, traz os dados sobre os quais o mercado está debruçado, toma suas decisões, toma as suas direções. Então aqui o nosso papel é muito mais do que dizer o que a gente acha, é lógico que nós vamos nos posicionar, mas mostrar o que o mercado está vendo. Então eu vou diminuir minha tela agora, vou ficar aqui no cantinho, neste canto aqui, e já vamos dar então sequência à palestra. Bom pessoal, então agora vamos olhar os dados, como o mercado está se comportando. Como eu já tinha dito, primeiro o mercado mundial, depois o mercado brasileiro do milho. Vamos começar com o mercado mundial, que é para nós o mercado mais importante, não tenha dúvida, afinal de contas, assim como a soja, o milho é um produto altamente conectado ao que acontece no globo, o que acontece no mercado mundial, então ele é muito importante. E vejam, em 2020, por questões sobretudo climáticas nos Estados Unidos, nós tivemos uma queda na produção. O mundo produziu menos em 2020, porém, para a safra 21, que está recém no seu início, nós temos recém os primeiros dados de projeção da safra 21, portanto tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas já estão aqui os principais dados e as primeiras e principais projeções. Vejam que para 2021 nós temos uma projeção de crescimento da produção. Então esse é um dado importante. 2020 nós tivemos redução, mas em 2021 a projeção é de crescimento da produção. E quando nós olhamos onde esse crescimento está acontecendo, vejam que a maior parte dele se dá nos Estados Unidos. Estados Unidos que diminuiu sua produção na safra 20 por questões climáticas, reduziu bastante a sua produção, quase 20 milhões de toneladas a menos os Estados Unidos produziram por conta das perdas climáticas, e ele deve superar os 400 milhões de toneladas em 2021. Aqui um rápido parênteses. Não esqueçam que lá nos Estados Unidos nós estamos tendo uma série de problemas com vários produtos, com vários grãos, por conta da disputa entre Estados Unidos e China, por conta do desaquecimento da economia mundial, da economia americana, enfim, os grãos de uma maneira geral passam por muitas dificuldades. Porém, o governo americano está jogando muito subsídio. E esse subsídio o produtor só consegue capturar se produzir. Então isso, de certa forma, mantém o estímulo do produtor ao plantio, seja de milho, seja de soja, seja de algodão, nos Estados Unidos. E eles vêm com uma produção grande, uma produção acima de 400 milhões de toneladas, 406 milhões de toneladas, um crescimento de 17% em relação ao ano passado. Agora, eles puxando esse crescimento mundial, e a China se mantendo estável,
o Brasil crescendo também 6%, vamos falar mais de Brasil mais adiante, outros países também com crescimento, mas vejam que, sobretudo, quem está puxando esse crescimento, sem dúvida, é o país norte-americano. Quando nós olhamos o consumo, também temos crescimento. E aqui é uma informação muito importante. Temos produção maior, mas temos consumo maior também. O consumo está acompanhando o aumento da produção. Eu vou mostrar mais adiante que esse acompanhamento nós não podemos olhar num único ano, nós temos que olhar como que as coisas acontecem na série, como vocês vão ver. Mas o importante aqui neste momento é ver que o consumo mundial está crescendo. E por que isso é importante? Porque nós estamos em meio a uma pandemia, nós temos uma projeção de recessão econômica para o mundo inteiro, e se nós temos uma perspectiva de crescimento do consumo do milho, apesar do que está acontecendo, apesar de tudo isso que nós estamos passando, significa que a expectativa do mundo, do mercado, é sim de uma superação de todos esses problemas que nós estamos vivendo em 2020 e que acarretaram um menor nível de consumo de milho no ano de 2020. Vejam que em 2020 nós temos uma queda de 2% no consumo, por conta da pandemia, por conta de todos esses problemas, esses infortúnios que nós estamos vivendo nesse ano. Mas para 2021, a expectativa é o mundo virar página, retomar seus níveis de consumo, sobretudo os países asiáticos que já estão com níveis de atividade econômica muito semelhantes aos que eles tinham pré-pandemia. Então, isso tudo traz um estímulo à demanda por proteína, que por sua vez traz um estímulo à demanda de grãos, sobretudo milho e soja. Então vejam que se por um lado temos produção crescendo, temos também consumo crescendo. E aqui quando nós dividimos o consumo entre a produção industrial e a produção de ração, nós temos uma produção industrial que é voltada para, sobretudo, produção de combustíveis, crescendo 4,5%, depois de um tombo em 2020 de 6,1%. Claro, nós tivemos um preço do petróleo despencando em 2020, nós temos um desaquecimento da economia em 2020, isso faz com que a demanda por combustíveis caia. Agora, para 2021, já se espera uma retomada. Não volta para os 442 milhões de toneladas de demanda de milho para biocombustíveis, para etanol, sobretudo, mas volta para um nível alto, que 433 milhões de toneladas é, sem dúvida, um nível de consumo bastante alto. E o crescimento para a ração, e aqui nós chamamos, o mercado chama de ração, mas na verdade não é só ração aqui é toda alimentação animal, nós temos ração, nós temos silagem, então vejam que é uma perspectiva de crescimento da produção de milho voltada para atender esse crescimento da demanda para a alimentação animal, seja através de ração, seja através de silagem. Então aqui muita atenção a esse crescimento da demanda do mercado. Vejam que os Estados Unidos, que tem a maior produção, mas também tem o maior consumo de milho do mundo, diminuiu o seu consumo em 2% em 2020 em relação a 2019. Não podemos esquecer vários frigoríficos fechando, vários problemas com os processos de isolamento social e de contenção à pandemia nos Estados Unidos, um cenário muito, muito pior que no Brasil no que diz respeito à contaminação nos ambientes frigoríficos. Isto faz com que lá a demanda por grãos para a alimentação animal também caia. Agora, para 2021, a expectativa é de um crescimento forte, um crescimento de 5%, uma bela de uma retomada, e não só uma retomada, mas um recorde de consumo de milho nos Estados Unidos, projetado para 2021. Mais adiante, nós vamos ver que o mecanismo do preço tem uma função importante, mas eu já vou adiantar alguma coisa aqui. Uma pergunta inteligente que pode surgir na cabeça de vocês é o seguinte: mas para aí, Antônio, se nós temos uma desaceleração da economia,
como é que o mercado, como é que o USDA está projetando aumento de consumo, um aumento de consumo de 4% no mundo e puxado por um crescimento de 5% nos Estados Unidos. Muito simples. Quando nós temos uma oferta mais baixa do que a demanda, como é o caso desse ano, não necessariamente nós vamos também diminuir a demanda, mas nós vamos ter que diminuir alguma coisa, que pode ser a demanda, pode ser o preço. Como nós estamos com os preços internacionais muito baixos, o que está equilibrando o mercado entre oferta e demanda não é necessariamente uma oferta menor diante de uma demanda menor. É uma mesma oferta para uma mesma demanda, porém transacionado a preços mais baixos. O preço mais baixo permitiu que a demanda se mantivesse em crescimento, apesar dos problemas econômicos que nós estamos enfrentando no mundo afora. Ou seja, eu não consigo aumentar a demanda, aumentar os preços aumentar a oferta com preços mais altos, porque eu tenho uma demanda crescente. Não, eu não tenho esse cenário, infelizmente. Mas eu consigo ter, sim, uma oferta mantida, uma demanda mantida a partir de preços mais baixos, preços internacionais mais baixos, porque esses preços internacionais no Brasil precisam ser convertidos para reais, dada uma taxa de câmbio muito mais elevada. Então nós no Brasil estamos, pelo menos enquanto o câmbio se mantiver alto, e nós vamos falar isso mais adiante, nós passamos ao lado desse problema, porque mesmo com preços internacionais mais baixos, os preços em reais estão em crescimento, porque a taxa de câmbio também está em patamares elevados. Então nós estamos passando pelo lado dos problemas econômicos que essa pandemia tem nos causado e estamos diante de uma janela de oportunidade. Estamos vivendo um tempo de oportunidade de produzir milho com alta tecnologia, com alta qualidade, com alta produtividade e com eficiência, porque só produtividade não basta, eu tenho que ter eficiência. E essa eficiência vem de eu ter produtos bons, de eu ter uma semente boa, de eu ter bons fertilizantes, de eu ter bons químicos, mas tudo isto adequado ao meu território, de maneira eficiente. Daí a importância de ter uma relação com as casas do Grupo AZ, uma relação madura, uma relação de ganha-ganha, uma relação em que o que se busca é o melhor do todo e não de uma parte ou de outra. Por isso é muito importante termos sim uma semente boa, insumos bons, mas adequados ao território, adequados em quantidades e os produtos milimetricamente pensados para o seu negócio. Quando nós juntamos tudo isto a este cenário, esta janela de oportunidade que temos, sim, faz todo sentido plantar milho, sim, estamos diante de uma bela oportunidade. Oxalá que se mantenha essa janela aberta pelo máximo de tempo possível. Agora, o que sabemos hoje é que sim, é uma janela de oportunidade, porque nós estamos com crescimento do consumo nos Estados Unidos, estamos com crescimento do consumo na China, estamos com crescimento do consumo na União Europeia, que é um contumaz comprador do milho gaúcho, sobretudo. Nós temos crescimento no México, que é outro mercado que está se abrindo para o milho brasileiro. Então, como na Índia, no Egito, enfim, temos um crescimento generalizado da demanda por milho no mundo no ciclo 21. E quando nós juntamos e comparamos o que está acontecendo com a produção, o que está acontecendo com o consumo, como eu dizia lá atrás, vejam que a demanda está conduzindo a oferta, ou seja, à medida que o consumo aumenta, o consumo aqui nas barras amarelas, nas barras douradas, nós temos um crescimento dessa demanda, que faz com que a oferta acompanhe esse crescimento, que é o que nós estamos verificando aqui. Só que depois de 3 anos de consumo superior à demanda,
Este ano nós temos uma correção. O ano de 2021, por conta de todo esse crescimento nos Estados Unidos, nós temos sim um aumento da produção superior à demanda, o que é algo para ficarmos atentos. É algo para ficarmos atentos. Mas não é algo que preocupa, porque a diferença ela é pequena, não é uma diferença grande, e ela vem depois de 3 anos seguidos de demanda maior do que oferta, de consumo maior que a produção. Então, não é algo que nos preocupa. O que nos preocuparia, sim, é um mercado internacional constrito, um mercado internacional fechado para importações e para exportações, fechados para negócios, mas não é isso que está acontecendo. Apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo no mundo, há um crescimento das exportações mundiais de milho em 2020 de 2%. E a projeção para 2021 é de mais 5%. E se tem um país neste mundo que tem todo o motivo do mundo para olhar para este dado, é o Brasil. É o Brasil porque exportações aumentando com uma taxa de câmbio superior a R$5, que é o que nós estamos vivendo, que é a nova realidade com que nós temos vivido nesse período de pandemia e também de desaquecimento econômico. Este período ele nos traz uma vantagem competitiva em relação aos outros países, sobretudo os Estados Unidos, que é um grande concorrente nosso no mercado nacional de milho, porque o milho brasileiro se torna no mercado internacional muito mais barato que o milho americano, por conta da taxa de câmbio. Ou seja, nós conseguimos vender melhor em reais, vender mais caro em reais, mesmo assim estar vendendo mais barato em dólares. Porque não esqueça, no início desse ano, antes da pandemia, o câmbio era 4,15 e agora nós estamos com 5,35. Então vejam a diferença de taxa de câmbio. Isto aumenta o preço em reais, mas mesmo assim reduz em dólares. E dá para o milho brasileiro uma vazão muito forte. Basta que o mercado esteja aberto, e é isso que nós estamos vendo aqui. O mercado está aberto. Um crescimento de 2% em 2020 e um crescimento de 5% em 2021. Então este dado para mim é um dos mais importantes, porque mercado crescendo lá fora, mercado importando e nós com taxa de câmbios elevadas, significa termos preços em reais remuneratórios, o que traz para a produção do milho uma vantagem importante, porque nós conseguimos ter produtividade. Agora, ter uma alta produtividade, utilizando lá a G9025, usando a G8690, usando a G8780, para ter altas produtividades, com eficiência no seu local, na sua propriedade, um equilíbrio no seu pacote tecnológico voltado às suas necessidades. Junto a tudo isso, com um câmbio elevado e um mercado importador em expansão, nós passamos a ter uma perspectiva, sim, bastante positiva. Vejam que os Estados Unidos, e lógico, estes são os dados do USDA, e não me cabe aqui questioná-los, mas me cabe sim, eventualmente, discuti-los. E é o caso que eu vou fazer aqui. Vejam que os Estados Unidos ele tem uma recuperação importante das exportações aqui em 2021, saindo de 47 para 55, ainda abaixo de 2018, ainda abaixo de 2017, ou seja, não é nada que nós já não tenhamos visto no passado, mas, sinceramente, acho um crescimento muito alto para quem está com uma desvantagem enorme em taxa de câmbio. Para que isso aconteça, o preço lá nos Estados Unidos tem que se manter muito, muito baixo, o que não sei se vai acontecer. De qualquer forma, este é o dado. É sobre isso que o mundo está observando. No Brasil, nós temos uma redução de 5% nas exportações em 2020 e um crescimento de 3% no ano que vem. Vamos falar nisso um pouco mais lá quando estivermos olhando apenas o mercado brasileiro. Nós temos uma redução das exportações da Argentina, que para nós é muito bom, porque a Argentina é um competidor que está aqui do lado.
a Argentina reduzindo, e é um grande exportador, eles exportam quase tanto quanto nós. Então a Argentina, que está aqui do lado e que produz quase tanto quanto nós, vejam que em 2020, Brasil e Argentina exportaram quase a mesma quantidade. Se eles diminuem a sua exportação enquanto nós estamos aumentando as nossas exportações, para nós é um cenário muito melhor ainda. Por que isso está acontecendo? Por conta de todos esses conflitos que a Argentina está vivendo com o governo e os produtores rurais, aumento das retenções, enfim, uma série de problemas que o governo argentino está criando para os produtores argentinos, mas por consequência disso nos traz uma grande vantagem. Então vejam, nós com câmbio elevado, ainda com a Argentina diminuindo as suas exportações, com o mundo aumentando as importações, nós consolidamos uma posição bastante interessante no mercado. Em que pese, lógico, que países como Ucrânia, como Rússia, o leste europeu de uma maneira geral, Sérvia também, estejam aumentando também as suas exportações em 2021. Quando nós olhamos os importadores, o maior importador do mundo, que aliás compra muito milho do Brasil, e em especial do Rio Grande do Sul, que é a União Europeia, que diminui em 15% as suas importações de milho nesse ano, por conta de todo esse problema da pandemia, fechamento de frigoríficos, etc., etc., para 2021 a expectativa é de retomada, um crescimento de 7%, ou seja, um bloco que compra do Brasil, que compra do Rio Grande do Sul, expandindo 6%, também para nós é uma notícia boa. O segundo maior importador do mundo é um país que está se abrindo para o Brasil, que é o México, está crescendo em 4% em 2020 e mais 6% em 2021, um mercado emergente importante. Temos também os países da Ásia, Japão mantendo estabilidade, mas temos crescimento forte da Coreia do Sul, crescimento no Vietnã, lá no Oriente, no norte da África, o Egito crescendo forte, o Irã no Oriente Médio crescendo forte, ou seja, nós temos uma expansão dos importadores que faz com que a tendência seja de crescimento de 5% nas importações. Então veja o cenário, nós temos no Brasil uma taxa de câmbio altamente favorável, nós temos um preço altamente remunerador, nós temos uma necessidade de exportar, porém importadores ampliando as suas importações, não tem ninguém diminuindo importação em 2021, muito pelo contrário, crescimentos fortes, e a Argentina, que é o nosso principal concorrente, está do lado, o porto da Argentina está aqui do lado do Porto de Rio Grande, nós temos, geograficamente falando, né, nós temos um cenário realmente muito interessante de mercado internacional se desenhando para nós em 2021, oxalá que permaneça assim, ou quem sabe até melhore. Quando olhamos os estoques, vejam que China vem diminuindo estoque e eles já estão, em 2021, ficam com estoque abaixo de 200 milhões de toneladas. Olha, isso daqui para a China, na relação estoque-consumo, é muito, muito baixo. Eu não sei não se eles vão derrubar esse estoque. Não sei não. Agora, se derrubarem esse estoque, se esse estoque cair para nós, ótimo, porque em algum momento eles vão ter que recompor esse estoque, afinal de contas, por uma questão de segurança e soberania, enfim, coisas que os chineses se preocupam bastante, não é? Eles produzem muitos suínos lá, eles produzem muita proteína animal lá, eles têm que ter um estoque elevado, e esses estoques vêm caindo. Vejam que eles vêm caindo desde 2017, chegando a um nível abaixo de 200 milhões em 2021, ou seja, uma hora eles recompõem os estoques. Estados Unidos recompondo estoque com bastante força, afinal de contas tiveram quebra na safra em 2020, como nós já comentamos. Brasil também, o USDA trabalhando com aumento forte no estoque. No Brasil vamos ver isso com mais atenção. Agora vejam só o que acontece com o preço. Aqui estamos olhando o preço em Chicago. Esse daqui é o preço do nosso principal concorrente. Esse é o preço balizador do mercado global de milho. E o que nós tínhamos lá no início do ano? Preço de 4 dólares e 22 o bushel. Ou, se preferirem, 422 cents por bushel. E lá no final de janeiro, quando estoura a pandemia, começa lá nos Estados Unidos ter toda aquela escalada, todos aqueles problemas nos frigoríficos, enfim, na produção
de proteína animal deles, o preço do milho começa a cair. Depois nós temos a crise do petróleo, que começa por aqui. E o preço do petróleo despenca e pega uma demanda que já vinha fraca e o preço do milho cai 23% entre 23 de janeiro a 28 de abril de 2020. O preço despencou nos Estados Unidos 23%. Graças a essa queda imensa do preço americano é que conseguiu manter o equilíbrio de oferta e demanda. Nós conseguimos dar vazão à oferta mundial de milho, porque o preço caiu. O preço caindo manteve uma oferta, ou seja, os compradores disseram, eu vou comprar menos, eu vou diminuir a minha importação, eu vou diminuir o meu consumo, porque eu não estou conseguindo vender o meu produto para frente. E o que o mercado fez? Não, peraí, mantém teus níveis, eu baixo o preço. E foi isso que aconteceu, o milho baixou o preço no mercado internacional 23%. Mas nós, brasileiros, nesse mesmo período, a taxa de câmbio sobe. E não só corrige essa queda nos Estados Unidos, como compensa, como traz uma compensação. Ou seja, o nosso preço não só se manteve, como ele subiu nesse período, porque o movimento do câmbio foi maior do que o movimento desta queda do preço internacional do milho. Só que o fundo do poço foi este 28/4 de 2020, porque de lá para cá nós já temos uma recuperação, nós já temos uma melhora nas perspectivas de demanda do milho para 2021, já saiu o primeiro relatório para 2021 do USDA, o mercado já precificou esse novo cenário, nós temos uma expectativa de retomada da economia global em 2021, ou seja, nós temos uma série de fatores que fizeram com que o petróleo também ajudou, ou seja, uma série de fatores que fizeram com que houvesse essa melhora nos preços lá fora. Então hoje nós estamos na seguinte situação, preço em dólar melhorando e taxa de câmbio se mantendo elevada para o Brasil, o que nos traz um cenário perfeito, um cenário maravilhoso, um cenário de preços realmente muito interessantes. E aqui está o petróleo, que é um outro fator decisivo para o preço do milho lá fora. Vejam que o preço lá no final de janeiro despenca o preço do petróleo no mercado internacional, deu todo aquele problema entre a Arábia Saudita e a Rússia, a OPEP passou a ter problemas e a Arábia Saudita então disse que ia produzir mais petróleo e começou a produzir mais petróleo, deu todo aquele problema no mercado internacional de petróleo, sobrou e os preços despencaram. Só que a OPEP ela é um cartel e lá não tem bobo. Então é lógico que aquilo é um sinal, lógico, aquilo é um aviso, mas eles não vão se manter brigando porque não é do interesse de nenhuma nação que isso aconteça. Por isso que o preço do petróleo, que chegou a estar 31,34, o WTI na Bolsa de Nova York, já está em 42,69. Lógico, muito distante dos 78 que estavam, mas percebam que já temos um crescimento aqui bastante forte. E quando nós correlacionamos o preço do petróleo com o preço do milho, ou seja, aqui nós temos o preço do petróleo e aqui nós temos o preço do milho em Chicago, e cada ponto desses significa um preço de milho para um preço do petróleo. Nós temos uma correlação elevada, uma correlação de 0,54, o que nos dá segurança em dizer que sim, o petróleo influencia o preço do milho. E a tendência do preço do petróleo é aumentar e não cair. Então veja, nós temos uma recuperação econômica acontecendo, nós temos o que faz com que a demanda pelo milho aumente, nós temos uma tendência de recuperação do preço do petróleo, o que levanta o breaking point do etanol do milho, o que também é altista para o preço do milho lá fora, e nós temos uma taxa de câmbio elevada. Então hoje nós temos um cenário para milho bastante bom. Entrando aqui no mercado brasileiro, olhando o mercado brasileiro de milho, vejam que nós temos uma expectativa de crescimento de 6% na nossa produção, por força do aumento da área plantada em 2021, e também uma expectativa de retomada
da produtividade. Afinal de contas, a produtividade no Brasil foi menor do que poderia ter sido, porque nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos uma quebra de 36% da nossa safra, não esperamos ter isso novamente, logo devemos ter uma recuperação da produção brasileira como um todo. O consumo no Brasil aumentou 1,5% em plena pandemia, porque ocupamos espaços lá fora, e para o ano que vem, espera-se, o USDA projeta, uma manutenção dos níveis de consumo interno. E aqui, de novo, um ponto que eu tenho um entendimento um pouquinho divergente. Não significa que o relatório está errado. Esses relatórios o USDA divulga todo mês, porque todo mês pode mudar. Então, a minha expectativa, antecipando próximos relatórios, é que haja um crescimento no consumo interno de milho. Por quê? Porque nós estamos conseguindo ocupar espaços lá fora que nós não ocupávamos. E muito pela oportunidade que a pandemia nos deu. Com o fechamento de frigoríficos nos Estados Unidos, o Brasil está conseguindo se posicionar até lá nos Estados Unidos, fora outros países do mundo. E tem muitos desses mercados que, com os preços que nós estamos praticando por conta da taxa de câmbio, eu acho que o Brasil não sai desses mercados em 2021. Então, creio que não só nós vamos manter o que nós fizemos, mas também vamos aumentar o consumo interno para atender esses novos mercados. Agora, mesmo com o crescimento ou estabilidade, não importa, embora eu acho que vamos passar dos 70 milhões de consumo interno, mas tudo bem, seja 68, seja 70, vejam que sobra muito milho. Nós produzimos bem mais do que nós consumimos. Logo, exportar não é um capricho, exportar é uma necessidade. Nós temos que exportar porque produzimos muito mais do que o mercado brasileiro é capaz de absorver. E nós temos uma perspectiva de aumento das exportações para 2021, em que pese tenhamos tido uma queda em 2020, para 2021 deveremos ter um aumento de quase 3%. Aqui outro dado que eu acho que não vai se confirmar, vai ser um pouquinho melhor. Uma taxa de câmbio mais elevada, que é o que nós estamos trabalhando, com uma taxa de câmbio acima de R$5, ela dá muito mais vazão ao milho brasileiro. Claro que o USDA, quando faz essas projeções, eles pegam o centro da taxa de câmbio, então, ou seja, eles olham uma série mais longa e devem estar trabalhando aí com um câmbio de 4,50, 4,60, o que é pouco provável. Não quer dizer que seja impossível, mas é pouco provável neste momento, porque depois da pandemia teremos uma enorme recessão econômica. Então, essa recessão econômica deverá manter a taxa de câmbio elevada por um bom tempo, pelo menos tempo suficiente de vocês colherem a safra 21 e vendê-la bem. Quando nós olhamos a posição dos nossos estoques, lembram que eu mostrei lá atrás, Brasil aumentando estoque, aumentando em 57%, o número assusta, mas é de 4,39 milhões de toneladas para 6,89 milhões de toneladas. Por um país que produz 107 milhões, isso não é nada de estoques. Isso significa estoque zero praticamente. Em relação ao nosso consumo interno, a demanda interna, é 10% da demanda, ou seja, isso aqui não dá nem um mês de consumo. Mesmo assim, acho que nós deveremos manter cerca de 4 milhões de toneladas, porque nós estamos apostando num aumento do consumo e ou aumento das exportações. Basta que uma dessas duas coisas aconteçam, o consumo já ficou em 4. Se as duas acontecerem, o consumo cai dos 4,39. Então, nós temos uma posição de estoques muito confortável. E aqui vejam, nós estamos comparando o preço do milho no Rio Grande do Sul, utilizando como base a Praça de Passo Fundo, que é mais perto de vocês, e ela está aqui em laranja, e nós temos no azul o preço do milho em Chicago. Tudo transformado para a mesma unidade, dólares por sacas de 60 quilos. E vejam que o preço nos Estados Unidos costuma manter uma distância importante em relação à nossa. Não é o que está acontecendo. Nós estamos com preços mais próximos. Ou seja, por que nós estamos com esses preços mais próximos? Porque a taxa de câmbio está nos dando uma vantagem imensa no mercado internacional. Então, enquanto tivermos uma taxa de câmbio elevada, que, como eu já disse, é a tendência, nós deveremos ter uma grande vantagem no mercado internacional. Por isso que nós estamos com preço aqui acima de R$41. Vejam de onde nós partimos lá
em janeiro de 2017, passamos a ter uma tendência de alta e não paramos mais. Sim, tivemos uma queda aqui nas últimas semanas, o preço deu uma cedida, evidente, nós temos entrada de safra de milho, nós temos taxa de câmbio deu uma derretida nessas últimas semanas, nós tivemos uma série de fatores que não foram, que são da volatilidade, que são do dia a dia do mercado, mas que nesse momento não foram favoráveis. Mesmo assim, com todos esses choques, preço de R$41, ou seja, quem podia imaginar que nessa época do ano nós poderíamos estar com preço de R$41 em plena safra. É verdade que tivemos quebra na safra gaúcha de milho, mas também não podemos esquecer que temos uma safrona de milho no Brasil, e trazer milho de outros estados sempre foi uma constante, então isso não chega a ser uma novidade. Aqui nós temos a taxa de câmbio, e lembrem que eu dizia que em janeiro desse ano estava 4,15, pois muito bem, para quem não lembra, a taxa de câmbio estava 4,15 em janeiro desse ano, chegou a estar em média 5,64 e fechou a média do mês de junho em 5,20. Então, agora em julho estamos com um câmbio na casa de 5,35, mas estamos olhando para a média do mês. Aqui chegou a beliscar R$6, vocês com certeza lembram, mas a média do mês ficou em 5,64. Percebe que nós mudamos de patamar? Percebe que nós mudamos de nível? E quando nós olhamos lá no passado, vejam, aqui nós tínhamos um câmbio na casa de R$2 lá em 2014, nós mudamos de patamar. Chegamos em níveis altos, mas depois quando caiu, nós tivemos digamos, usando a palavra da moda, um novo normal da taxa de câmbio. Vejam que nunca mais nós caímos de R$3. Nós saímos de pouco mais de 2, chegamos a 4, mas nunca mais caímos de 3. Depois nós subimos, chegamos passamos do 4 de novo, não saímos dos 4. Agora nós viemos para os 5, chegamos a beliscar os 6. Então provavelmente vai acontecer por um longo tempo o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui. Ou seja, mesmo que nós tenhamos uma queda na taxa de câmbio, nós vamos nos manter com uma taxa de câmbio elevada, próximo de R$5. Esta é a tendência, a menos que aconteça uma série de outros fatores que nós não temos como adivinhar. Agora, as coisas acontecendo dentro disso que se sabe, que se conhece sobre as crises, sobre a pandemia, sobre a recessão que vem, é provável que nós vamos nos manter com uma taxa de câmbio superior a R$5 ou próxima de R$5, o que dá para vocês, produtores de milho, uma oportunidade maravilhosa, porque veja bem, nós temos preço lá fora subindo, taxa de câmbio acima de R$5, exportadores, os principais exportadores aqui na América Latina somos nós mesmos, porque a Argentina está diminuindo a sua exportação, importadores aumentando as suas importações. Puxa vida, temos aqui um cenário de ouro para a produção de milho. Agora aqui vejam a importância da taxa de câmbio e a importância de termos atenção com a taxa de câmbio. Hoje estamos com um câmbio de 5,33, 5,35, um preço do milho de 41,50, o que transportando de Chicago para cá era o que daria. Agora, transportando de Chicago para cá com um câmbio de 4,14, o anterior à pandemia, estaríamos com um preço mais ou menos de R$32 o saco. Então vejam o quanto estes preços elevados eles vêm da taxa de câmbio. Por isso a importância de nós nos mantermos atualizados a respeito da taxa. Então, concluindo, temos um cenário de milho muito bom, temos um cenário de milho firme, porém muito calcado na taxa de câmbio, é importante que se diga, mas como nós vimos ali no passado da taxa de câmbio, nós olhamos vários anos, olhamos muito tempo, o que acontece? Quando o preço do câmbio sobe, ele estabiliza, dá uma caidinha, mas muda de patamar. E assim ele vem fazendo, muda de patamar, muda de patamar, muda de patamar. O que está acontecendo? Chegamos a beliscar R$6 a taxa de câmbio. Vamos voltar aos 6? Ninguém sabe. Agora, com uma tendência de taxa de câmbio próxima de R$5, que é o que se espera, porque depois da pandemia veio uma recessão, o que vai manter o real desvalorizado, nos dá uma vantagem internacional muito grande.
com o preço do petróleo recuperando, com o preço lá fora recuperando, com a taxa de câmbio se mantendo elevada, com os importadores aumentando as importações, com a Argentina aqui do lado diminuindo as suas exportações. Poxa, nós temos um cenário de milho muito interessante. Basta que a gente plante, basta que a gente colha bem. E para isso, claro, nós dependemos do clima, mas também nós dependemos de boa qualidade. E a boa qualidade de uma lavoura começa com a semente. Por isso a importância de nós fazermos uma boa produção de milho, seja para grão, seja para silagem. A silagem que também está tendo muita oportunidade, com todo esse aumento da demanda de proteína animal, nós temos na silagem uma vantagem também bastante significativa. Então tem que produzir bem essa silagem, tem que produzir bem este milho. E aí o pessoal das sementes agrosérias certamente está aí para ajudá-los na escolha das melhores variedades. Está aí o pessoal da Casa Trevo, da KTR, na escolha dos melhores produtos para a sua lavoura. Siga também as orientações do seu agrônomo, do seu assessor, faça as melhores escolhas, não porque o vizinho fez, mas porque é o melhor para o seu território. E agora só nos resta torcer e desejar que esse cenário positivo, no mínimo, se mantenha, que vocês tenham um excelente início de produção de safra 21, produzam bem, o Estado precisa ter sucesso na safra 21, o Brasil precisa de uma boa safra em 2021, ou seja, o Estado, nosso país precisa muito da produção de cada um de vocês, portanto, boa sorte, que Deus abençoe a lavoura de todos vocês e que tenhamos todos nós cuidados com a nossa saúde, que todos nós enfrentemos muito bem esta pandemia da melhor forma possível, tomando todos os cuidados possíveis e que tenhamos concomitantemente a isso uma excelente safra em 2021. Muito obrigado, Grupo AZ, muito obrigado, Pascoal, Dalva, muito obrigado ao Maurício, muito obrigado ao Luiz Felipe, muito obrigado a todos vocês, amigos e amigas que me deram a honra da sua audiência nessa live. Até mais, até uma próxima.